Você conhece os Recabitas? Já ouviu falar deste povo? Temos muito que aprender com eles e Deus mesmo fez uma referência sobre os Recabitas aqui em Jeremias 35, no verso 14, que diz: As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais proibiu seus filhos de beberem vinho, foram obedecidas. Até o dia de hoje eles não bebem vinho, porque obedecem ao mandamento de seu pai. Vós, porém, não destes ouvidos a mim, que vos tenho falado com insistência. Veja bem, no contexto, Deus manda o profeta Jeremias preparar uma mesa de vinhos e convida os anciãos deste povo, os recabitas, para beberem vinho numa das salas do templo. Era um banquete de coisas finas e os recabitas disseram: não, nós não bebemos vinho, porque guardamos a palavra do nosso pai Jonadab, que nos ordenou, e nem nós, nem nossas esposas e nem os nossos filhos bebem vinho, e nem habita em cidades, mas habitamos em tendas. Esta ordem era cumprida por esta família, por esta etnia, este povo que era nômade, mas vivia no país de Israel há mais de 200 anos, e eles nunca desobedeceram a ordem do seu antepassado. E agora sobre as ordens de Recabe, que era descendente de Jonadab. E Deus então aplica uma grande lição ao povo de Israel, dizendo: este povo obedece uma ordem do seu antepassado até hoje, e eu vivo falando com vocês e vocês não me obedecem. Em que consistia a excelência e qual era o segredo dos recabitas? Eles tinham valores absolutos que eles não abriam mão e nem negociavam. Nós, como crentes em Jesus, como filhos do Pai Celestial, precisamos aprender o exemplo deste povo, porque Deus usou eles como referencial. E os valores deles eram basicamente os seguintes: o princípio da instrução. Eles passavam de geração em geração aquilo que tinham recebido do seu pai, do seu antepassado. E o dever da igreja, do povo de Deus, segundo a própria Bíblia, é que nós possamos repassar os princípios de Deus para a nossa descendência, desde a infância, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos os princípios de Deus, andando pelo caminho, assentado à mesa, ao deitar, ao levantar, sempre. E nós negligenciamos tanto isso, irmãos. Então, se tem uma coisa que nós precisamos fazer, segundo a Bíblia, é inculcar em nossos filhos
porque os recabitas inculcavam estes princípios na cabeça dos seus filhos e eles os guardavam depois de 200 anos. Outro princípio absoluto desse povo, irmãos, outra prática deles, que eles não abriam mão, era do domínio próprio. Eles eram tentados a desobedecer aquela ordem, mas eles guardavam, eles não caíam em tentação para desobedecer. E para agradarmos o nosso Deus, nós precisamos ter domínio próprio, domínio de nós mesmos. Nós precisamos nos dominar, os nossos ímpetos, as nossas vontades que desagradam a Deus precisam ser contidas. Nós vemos que este povo não bebia vinho. E a Bíblia diz que quem domina o seu espírito é mais forte do que quem domina uma cidade. Será que nós temos tido domínio próprio? Ou somos levados facilmente por ofertas que contradizem os princípios cristãos? Terceiro valor deste povo, praticava a honra, irmãos. Eles não abriam mão da honra. A memória do seu antepassado era guardada, os ensinos do seu antepassado era guardado com muita honra, não é? É impossível viver uma vida que agrada a Deus sem o sentimento de honra, porque quem honra a Deus jamais vai querer quebrar seus princípios, porque sabe que vai entristecer o coração de Deus. Então, praticar a honra é uma das maiores virtudes da vida. Você sempre vai ver que as pessoas de excelência praticavam a honra. Todas que nós já falamos até agora tinham a prática do princípio da honra. Outro valor absoluto, Dentro desta honra, eles não bebiam vinho. Porque Jonadab certamente viu que o vinho é escarnecedor, como diz a palavra de Deus. E nesse sentido, o vinho representa tudo que nos domina. Então, não beber vinho significa não se entregar, a nada que se impõe sobre nós, porque a Bíblia fala que tudo que me vence, tudo que me domina me vence, e que quem me vence me governa. Então eu não posso ser vencido. E os recabitas não se entregavam ao vinho. O vinho é escarnecedor. É você não se entregar a nada, como diz a Bíblia, que não te convém ou que não te edifica. Então isso era um princípio. Outro princípio que eles não negociavam era viver como peregrinos, forasteiros, habitando em tendas. Todo crente precisa morar em tendas, espiritualmente falando. É levar uma vida sem estar preso às coisas terrenas, usar da terra, mas não se prender a ela. Viver em tendas é um mover profético. Lembra do Abraão que vivia em tendas? Lembra do Ló que foi para a cidade? Pois é, isto representa uma lição espiritual muito grande. Abraão vivia à espera do lar celestial, porque ele não se prendia na terra. E nós também não podemos espiritualmente morar em palácios, mas morar em tendas, ou seja, não ter o coração preso em nada aqui nessa terra. Isso é um mover profético. Nós não podemos deixar que nada amarre o nosso coração aqui nessa terra. Então precisamos viver como forasteiros, pensando sempre nas coisas lá de cima e não nas coisas que são aqui da terra. Este povo, por ser excelente,
eles tiveram o reconhecimento de Deus. E é muito interessante o que Deus fala para eles, deles para o profeta, no verso 18 e verso 19 de Jeremias 35. Fala assim: Jeremias disse à família dos Recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, porque obedecestes ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto ele vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais deixará de haver algum descendente de Jonadab, filho de Recabe, que esteja sempre a serviço da minha casa. Tá vendo como Deus é fiel, irmãos? Ele pegou daquele povo que nem era israelita e colocou para servir na sua casa, porque Deus admirou a honra desse povo, a obediência desse povo. Você já imaginou o que Deus pode fazer por um filho dele que o honra, que o obedece? Deus tem um grande prazer na obediência, uma grande alegria na honra que se presta ao nome dele. Assim como ele valorizou os recabitas, os olhos dele estão sobre a terra, procurando pessoas de honra, que o obedecem, que guardam seus princípios e sua palavra, para manifestar a eles a sua honra também. Por isso a palavra de Deus diz: aos que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Foi quando ele falou sobre Saul, né? Então, amados, fica essa meditação para você. Estes valores dos recabitas precisam ser praticados por nós. Leia a história toda em Jeremias 35, você vai tirar grandes lições. Se você está sendo edificado, compartilhe. Assine o nosso canal Israel Gouveia no YouTube. Que o Deus de Israel te abençoe. Fique na paz.